Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre como delinear o ensaio clínico. Primeiramente, nós vamos conversar sobre o ensaio clínico mais clássico, o ensaio clínico randomizado no padrão como conhecemos, como discutido lá pelo Sir Bradford Hill. Todo ensaio clínico vai partir de uma amostra que tem referência a uma população-alvo. Ele quer ser representativo de determinada população, determinada condição que ele está estudando, determinado grupo de indivíduos. E aí que entra a questão dos critérios de inclusão e exclusão. Tudo isso vai delimitar toda a generalização desse resultado. Para que população-alvo eu consigo generalizar o resultado de um ensaio clínico? Pois ele foi baseado numa amostra. A partir dessa amostra, dos indivíduos que foram de fato incluídos no estudo, eles precisam ser divididos em grupos de intervenção e o seu grupo comparador, um grupo controle, por exemplo. Pode ser um grupo placebo, se é um tratamento que você está investigando, um tratamento novo, mas podem ser grupos com um tratamento padrão. E é nesse momento de dividir os grupos, alocar os indivíduos no grupo de intervenção controle, que entra a grande qualidade do ensaio clínico randomizado, pois isso é feito de forma aleatória, randomizada. Os indivíduos são sorteados. Imagine a dificuldade de você tentar tornar os grupos comparáveis, controlando isso de outra forma. Olha, eu vou incluir uma mulher em cada grupo para que isso seja comparado, mas a idade pode ser um fator que também tem uma interferência, então tem que ter o mesmo número de mulheres acima de 40 anos no grupo de intervenção e o mesmo número de mulheres acima de 40 anos no grupo controle. E será que o padrão de atividade física tem alguma influência também nessa questão, na avaliação do tratamento? Ok, vou tentar ter o mesmo número de mulheres acima de 40 anos com padrão regular de exercício físico no grupo de intervenção e o mesmo número de mulheres acima de 40 anos no grupo que fazem exercício físico regular no grupo de controle. Mas e se, imaginem, quantos possíveis fatores podem influenciar em uma avaliação da efetividade e segurança de um tratamento? Ao randomizar, nós estamos tornando os grupos homogêneos, estamos equilibrando essas diferenças, tanto de fatores conhecidos quanto fatores desconhecidos, que é a ideia do confundimento residual. Nós buscamos amenizar o máximo possível, afastar o máximo possível isso com a randomização. E quando você tem uma amostra adequada e uma randomização adequada, isso de fato aparece. Todo relato de ensaio clínico vai trazer para você uma primeira tabela, que é a tabela comparando os grupos pelas características basais. Se o percentual de mulheres ou de homens era o mesmo nos dois grupos, qual que era a idade média, ou seja, uma randomização que de fato funcionou, que foi adequada, tornou esses grupos homogêneos. Então, por isso que é tão importante, que é tão valioso esse ponto da randomização, porque ele torna os grupos de fato comparáveis. Depois da randomização e da alocação de fato dos indivíduos nos grupos, quando isso não acontece, a gente tem até um termo chamado de quase experimental, que foi feito um estudo de intervenção, mas essa alocação não foi aleatória. Ele não é um ensaio clínico randomizado. Bom, feita a alocação, esses indivíduos são acompanhados ao longo do tempo, ao longo do seu período de segmento, o follow-up, que pode ser semanas, meses ou até anos. Alguns estudos de fato seguem os indivíduos por anos, tentando observar a diferença lá naquele desfecho que eles estão querendo avaliar. Por falar em desfecho, esse é então o último ponto do nosso ensaio clínico randomizado. Após os indivíduos serem alocados de forma aleatória, seguidos ao longo do tempo, de forma semelhante, sem interferências desbalanceadas nos grupos, nós podemos avaliar quem que teve desfecho em um grupo e quem que teve desfecho no outro, e ver se há alguma diferença percentual, se ocorreu mais evento em um grupo ou no outro. E isso demonstra a efetividade ou não, a segurança do que estamos avaliando.
Então fala-se tanto da importância da randomização para essa divisão dos grupos, e é mais importante ainda que isso seja feito de forma adequada. Então você não pode alocar os indivíduos de uma forma sistemática. Vou alocar os indivíduos pelo dia da semana. Na terça-feira o indivíduo recebe tratamento, na quarta-feira o indivíduo recebe o controle e assim por diante. Isso dá uma certa possibilidade de interferência do pesquisador na hora de alocar. Ele está suspeitando ali que a intervenção dele funciona, então ele vai deixar para agendar os pacientes que estão mais graves. No dia que foi planejado receber o controle, os pacientes mais leves ele coloca o agendamento para o dia que vai receber a intervenção. Então é importante que essa sequência seja gerada de forma aleatória. Nós podemos fazer isso com sorteios a partir de softwares, existem tabelas de números randômicos, vários livros trazem isso. É possível ter aí uma sequência que é realmente aleatória. Essa sequência também precisa ser respeitada. Um ponto importante de um bom ensaio clínico randomizado é que seja garantido o sigilo da sequência. Isso é feito geralmente, isso pode ser feito com uma central telefônica, por exemplo. O pesquisador, os profissionais que estão alocando os indivíduos aí no estudo não têm posse da sequência dos tratamentos. Só depois que eles avaliam se o indivíduo deve entrar ou não no ensaio clínico é que ligam, têm acesso à informação de que o indivíduo vai receber o tratamento. Então existem várias estratégias para que se preserve, né, o poder dessa alocação aleatória que busca tornar os grupos homogêneos. Além de você poder gerar essa sequência por softwares de tabelas, pode ser que você encontre algumas definições diferentes ao ler um ensaio clínico ou ao delinear um ensaio clínico em relação à geração da sequência aleatória. Se você tem um estudo com uma amostra grande, mais de 100 pessoas e ainda acima, o próprio sorteio vai tornar os grupos balanceados. Como a gente comentou, o sorteio tenta buscar isso. Porém, quando a sua amostra é pequena, há um risco da aleatorização em si não conseguir balancear. E aí você acaba tendo muito mais indivíduos no grupo de tratamento e não tem uma comparação com poder adequado com o seu controle. Bom, quando não há necessidade de ter uma randomização diferenciada, você encontra o termo de randomização, aleatorização simples. Quando você tem esse risco de que o grupo não esteja balanceado, você pode buscar essa ideia da randomização em blocos. Por exemplo, nós temos um bloco aqui de tratamento A, B, A, B. Existe um outro bloco de tratamento que seria A, B, B. E outra combinação possível seria A, B, B, A. E assim por diante. Então, em vez de você sortear cada tratamento, é possível que você sorteie um bloco de tratamento. Então, depois da randomização, o próximo indivíduo que chegar vai receber o tratamento A. Nessa sequência, o próximo indivíduo recebe o tratamento B. Lembrem da sequência que foi sorteada, A, B. O próximo vai receber o A e o próximo vai receber o B. Então, você consegue ter um equilíbrio dessa forma de que, independente do tamanho da sua amostra, você vai ter o mesmo número de indivíduos no tratamento A e o mesmo número no tratamento B. Se existe alguma característica que você ainda quer que também seja comparável, por exemplo, há uma influência grande aí do sexo, né? Os indivíduos do sexo feminino têm uma resposta diferenciada ao tratamento que você está observando. Você também pode fazer isso de forma estratificada. Ou seja, você vai fazer sorteios de tratamentos, sorteios de blocos, para cada extrato da população que você está estudando. Dentro desse modelo ideal do ensaio clínico randomizado,
Procure observar se houve o cuidado, além de gerar adequadamente a sequência aleatória e manter o sigilo da alocação, se os pesquisadores buscaram, de fato, mascarar tanto os pacientes quanto os profissionais, os pesquisadores envolvidos ali naquele estudo. Essa ideia do padrão clássico do duplo cego. Nem o paciente, nem o pesquisador está sabendo, nem o profissional de saúde está sabendo quem está recebendo tratamento. Busque não decorar exatamente qual é a classificação daquele estudo, se ele é unicego ou double blind, ou até triplo cego, dependendo de todos que estão envolvidos, até na análise estatística. Será que ninguém está sabendo realmente em que grupo estão alocados? Um guia muito interessante para avaliação da literatura médica, do Guyot, traz um pouco essa discussão. Quem são os grupos que deveriam, se possível, serem mascarados? Os pacientes, os clínicos, quem vai coletar o dado, quem vai avaliar o desfecho, sobretudo se são desfechos subjetivos, são desfechos que têm um potencial maior de sofrer um viés, uma tendência ali do avaliador, se ele sabe qual era o grupo de alocação. E os analistas de dados. Não fique apenas restrito ao nome que foi dado, se foi duplo cego ou assim por diante. Busque avaliar em um ensaio clínico se todos esses grupos foram de fato mascarados ou não, e qual o impacto disso.